E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa semana para falar sobre empreendedorismo. Eu tenho certeza que está sendo uma semana incrível, não é verdade? Porque empreender é algo que está na nossa essência. Eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de tornar a vida dos outros melhores. Alguns ouvem esse apelo interno e fazem alguma coisa, outros ficam presos nas suas limitações, e às vezes não se valorizam o suficiente para poder fazer, mas eu tenho certeza que você é diferente, você quer fazer algo novo, você quer tocar a vida das pessoas com o seu talento, com aquilo que você é bom para fazer, tá? Ontem a gente falou alguma coisa sobre a essência do empreendedorismo, aonde é que nasce esse sentimento e onde é que nascem os verdadeiros empreendedores. E hoje eu quero estar falando com você sobre quais são os seus principais recursos, quais são os recursos que você vai precisar para você poder tocar esse teu empreendimento ou iniciar esse empreendimento que você está querendo fazer, ou que você está precisando ou está imaginando fazer. Na maioria das vezes, quando nós pensamos em investir, nós pensamos assim, eu vou ter que começar a investir, então eu preciso de dinheiro, vou precisar de um prédio, vou precisar de carro, vou precisar de recursos, como computadores, vou precisar de mesas e por aí vai. Tá certo, você precisa, de repente, em algum momento, você de fato vai precisar desses recursos, mas os principais recursos que você vai necessitar nesse primeiro momento, você já os possui. Como assim, Mário, você já possui? Você já possui os recursos, porque esses recursos são recursos internos, são recursos que você já tem e você precisa de aprender a encontrá-los. E nessa aula aqui, nesse vídeo, eu quero te ensinar algumas maneiras de você poder startar ou encontrar quais são esses benefícios e aonde estão esses benefícios e esses recursos para você iniciar isso, tá? Antes mesmo de você colocar a mão no seu bolso, você tem que encontrar quais são esses recursos. E você vai encontrar nos lugares mais incríveis e você vai falar assim, mas isso aqui que eu vou achar, é aqui que você vai achar, tá? Antes de procurar por um conhecimento específico nessa área que você está querendo desenvolver, você primeiro precisa de analisar e encontrar quais são os conhecimentos que você já tem. Eu, como professor, como consultor e coach, eu observo que as pessoas estão sempre procurando alguma coisa diferente para poder fazer algo que elas imaginam também que elas necessitam fazer de diferente. E isso muitas vezes faz com que elas ignoram aquilo que elas já têm, aquilo que elas já construíram, aquilo que elas já conquistaram ao longo da vida delas. E desde o primeiro momento que você colocou seus pezinhos aqui nessa terra, você começou a aprender alguma coisa, tá? Na sua primeira infância, lá até os seus 10 anos, o que foi que você aprendeu? Quais foram as habilidades que você desenvolveu? Qual foi o comportamento que você tinha? Do que você brincava? O que é que você fazia naquela época? Eu me recordo falando disso, eu me recordo da minha infância, que a minha infância foi bem bacana. Eu me lembro que eu fazia, acho que com 8, 9 anos, eu me lembro que eu fazia pipas, eu me lembro que eu vendia latinha, eu me lembro que uns 10, 12 anos, eu e mais um amigo meu, a gente se juntou e a gente queria muito comprar um brinquedo da época, um negócio de polícia, me esqueci, Comandos em Ação. E aí tinha uma motinha de fricção e tal, e eu e ele queria comprar. E a gente não tinha dinheiro, né? A situação naquela época era bem complicada. E eu me lembro que eu e ele se juntamos e falamos assim, vamos fazer o seguinte, cara, vamos limpar o quintal das pessoas. A gente morava num bairro onde tinha muitas casas, daquelas casas de Coab, né? E a gente pegou e falou assim, vamos bater na porta dessas casas e ver que alguém quer limpar o quintal. E a gente arrumou então algumas enxadas, 2 enxadas, arrumou uma vassoura e um carrinho uma carriola, um carrinho de mão, e a gente pegou e começou a bater palma na casa das pessoas, e elas foram abrindo as portas, foi bem interessante que a gente conseguiu limpar o quintal do pessoal e tal, e o pessoal pagava a gente. E com isso a gente conseguia comprar brinquedo, a gente comprava doce, e eu comecei a observar, eu estava montando essa aula de empreendedorismo, meu pai sempre me dizia, falava, Maílson, você é um cara muito sonhador, você é um cara que fica imaginando, pensando e tal, e eu observei que desde a minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre me envolvi no empreendedorismo, de alguma maneira, vendendo latinha, como eu já disse, vendendo sorvete, coxinha, salgado e por aí vai. Só que
o que eu observei? Eu observei que quando eu entrei na faculdade e aí eu tive acesso a um conhecimento um pouco mais técnico, mais formal, eu me lembro que uma vez o meu professor ele entrou e eu vi ele dando aula, eu estava acho que no segundo ano de faculdade. E eu não sabia muito bem o que queria, fiz administração. E aí, quando eu estava lá no segundo ano, eu vi que um professor ele entrou e ele era um consultor. E aquilo me chamou demais a atenção. Me chamou demais a atenção que eu procurei ele e falei, cara, quando eu terminar essa faculdade aqui, eu quero fazer o que você faz. E de fato isso aconteceu, tá? Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, eu observei que eu aprendi a desenvolver algumas habilidades dentro dessa época da minha vida que eu utilizo até hoje. Mas é importante que você pare para identificar o que eu aprendi nessas coisinhas. Eu aprendi as coisas básicas de empreender, que era resolver o problema das pessoas. Eu vi que tinha pessoas que tinham problema de limpar o quintal, que trabalhavam o dia todo, eu peguei, fui lá e resolvi isso. Então, tudo na vida é assim. Eu vi que eu gostava muito de fazer carrinho de rolemã, e eu fazia os meus carrinhos de rolemã e os coleguinhas não conseguiam fazer, eu ia lá e fazia os carrinhos de rolemã para eles e vendia esses carrinhos de rolemã. Eu fazia pipa, eu vi que a maioria não conseguia fazer, eu fui lá e montava, fazia pipas. Então, qual foi as habilidades que eu desenvolvi nisso daí? Quando eu comecei a observar que as pessoas precisavam de algo e elas não conseguiam fazer, eu comecei a entregar isso para elas, eu comecei a desenvolver então já uma veia de empreendedor, um caminho do empreendedorismo, e isso fez com que eu desenvolvi algumas habilidades, como fala, como venda, comecei a observar aquilo que eu precisava, que eu já era bom, e isso que eu quero te dizer. Eu quero dizer o seguinte, que quando você começa a empreender, você não sai do zero. Às vezes você tem essa impressão de que você está saindo do zero, mas você não sai do zero. Porque você já tem não importa que idade que você tenha, tá? Se você está me ouvindo aqui, tem 15, tem 20, tem 30, tem 40 anos, não importa, 50, não importa a idade que você tenha. O que é? É interessante que você identifique que hoje, no dia de hoje, dê uma olhada em tudo que você já conquistou e o que você fez bem. Mas como que eu vou identificar as coisas que eu fiz e que eu faço legal, que eu faço bem? Comece a ouvir as pessoas, o que as pessoas dizem de você. Quais são as qualidades que as pessoas apontam e falam, você é bom em falar, você é bom em vender, você é bom em fazer comida, você é bom em fazer doce, você é bom em se relacionar com pessoas, você é bom em resolver problemas, você é bom em planilhas. Nossa, como você é um cara organizado. Começa a ouvir o que as pessoas dizem de você, porque é uma coisa bem interessante que as pessoas têm dificuldade de se enxergar, de se ouvir, de ver, e às vezes quando ela recebe um feedback, um elogio, ela fala, não é isso não faça isso, porque isso é um insumo importantíssimo para apontar a direção que você pode caminhar, aquilo que você é bom. Tá entendendo? Eu me lembro que na faculdade ainda, eu não achava que eu falava bem. Eu não achava que eu tinha essa facilidade de me comunicar com as pessoas. Eu tive uns 17, 18 anos, eu tive, acho que até um pouquinho antes, foi com uns 16 anos, eu tive uma exposição que eu fui convidado para falar em público e fui na igreja, estava na igreja, aí a pessoa chamou para mim poder falar e eu não estava preparado, foi um caos aquilo. E eu fiquei um tempão sem falar em público, até quando eu entrei na faculdade, e aí eu tive a oportunidade de pegar uma redação que eu tinha escrito, fui lá na frente, li, na hora que eu terminei de ler, na hora que eu estava voltando para a sala, para minha carteira, uma colega de sala, a Ieda, se ela estiver me vendo, a Ieda ela falou bem assim, Maílson, nossa, como você falou bem, tua voz é bonita, você falou com firmeza e tal. Na hora que ela falou aquilo para mim, eu falei, uau, que interessante. E eu comecei, eu ouvi aquilo, eu falei, tá, eu não sou aquilo que eu achava que eu era. Se eu falei, as pessoas têm essa visão diferente, então quer dizer que eu tenho uma oportunidade a partir daqui. Então comecei a ouvir isso, eu comecei a explorar mais isso. E você também pode fazer isso. Pegue aquilo que você já construiu até agora. Quais foram os cursos que você fez e você se destacou? Quais foram os trabalhos que você se envolveu ao longo da tua vida e você observou que aquele trabalho você desenvolveu bem, alguma coisa dentro daquele trabalho você desenvolveu muito bem, você gostava daquilo que você fazia. Na sua igreja, na sua comunidade, o que é que você faz lá dentro? Quais são as habilidades que você faz lá dentro que
que você se sente bem. Às vezes lá dentro você aprendeu a cantar, você aprendeu a falar em público, você aprendeu a se relacionar com pessoas. Onde começa a analisar daqui para trás quais foram os lugares que você esteve exposto e você fez coisas que você achava que não era capaz de fazer. Tá? Mas o que isso tem a ver com o empreendedorismo? Tudo, porque o empreendedorismo quando você rompe uma barreira e você é melhorado, você entende que aquilo que você aprendeu também pode ser uma ferramenta para melhorar a vida de outros. E eu disse no primeiro vídeo, não faça nada do que você está fazendo focado no dinheiro apenas. O dinheiro tem que ser uma consequência daquilo que você faz muito bem, tá? Daquilo que você está preparado ou está se preparando para fazer. Então, quando fala de empreendedorismo, às vezes as pessoas pensam logo no Sebrae, pensam em abrir uma empresa e tocar o terror. Não, tem a ver? Tem a ver, claro que tem a ver. Mas antes disso, comece a encontrar quais são os seus recursos que você já tem dentro de você, tá? Aquilo que você já é bom. E você já é bom em alguma coisa. Às vezes você vende aqueles produtos de porta em porta, de marketing direto, como Rinodê, Natura, Herbalife, Boticário, essas empresas que você já tem uma certa habilidade. Cara, o que você faz muito bem? Eu conheço um rapaz que ele vende Natura, ele vende o quê? 90% das vendas dele é tudo feito pela internet. Ele usa o WhatsApp, ele usa o Facebook, ele usa o Instagram e vende muito bem. E o que ele descobriu? Que a habilidade dele, ele não era bom no vender no corpo a corpo, mas ele era bom em quê? Utilizar as ferramentas de oferecer pelos canais digitais. Então, quando ele descobriu isso, e hoje ele tem uma receita bem legal, porque ele não faz só isso agora, ele descobriu que ele poderia vender outros produtos. Ele tem uma receita muito boa, baseado no quê? Na internet, naquilo que ele descobriu que ele era bom. Empreender é o quê? É facilitar a vida das outras pessoas a partir das suas competências e dos seus recursos. Tá? Então, você pode aumentar a sua receita hoje? Claro que você pode aumentar a sua receita. E como é que você aumenta a tua receita? Empreendendo. Mas empreendendo a partir de onde, Márcio? A partir daquilo que você já tem. Tá? Porque antes de você investir num curso, mas primeiro investir num curso de vendas, num curso de marketing digital, você investir num curso de finanças. Antes de investir em qualquer recurso desse aí, marketing digital, finanças, eu aconselho você fazer o seguinte: analise aquilo que você já tem. Tá? O que é que você já construiu nessa sua vida? Depois disso, o que você faz? Invista em você, tá? Por exemplo, se você já sabe, é muito comum assim, as pessoas quererem aprender demais, tá? Hoje nós vivemos um tempo assim bem interessante, porque as pessoas querem aprender e elas praticam pouco. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender aqui e executar aqui. Acho bacana aquela analogia do caiaque. Não sei se, o caiaque é aquele barquinho que você fica lá dentro e é um remo que tem duas pás. E você faz isso aqui, ó. Entendeu? Então, para poder o barquinho andar, você tem que remar dos dois lados. Se você ficar remando só de um lado só, o que vai acontecer? O barquinho vai ficar andando em círculos. E isso, às vezes, é o quê? É quando você só está aprendendo. Se você está só aprendendo, você está rodando em círculo. E por um outro lado, se você ficar só fazendo, você também vai ficar rodando em círculo. Então, o que é o negócio? Você tem que aprender e fazer. Aprender e fazer. Aprender e fazer. Então, se você começar a fazer isso, vai ser natural o teu crescimento. Você vai andar para frente. Então, você pega hoje, qual que é a lição de hoje? Você vai ter um PDF em algum lugar aqui nesse vídeo. Você vai baixar, vai fazer essa tarefa. O que você vai fazer com essa tarefa? Você vai levantar tudo aquilo que você é bom, tudo aquilo que você tem facilidade em construção. Tá? Então você vai levantar isso, vai construir isso. E depois que você construir esse texto, vai ver tudo aquilo que você tem, aquilo que você já fez, aquilo que você foi bom ou é bom. Tá? E o que você aprendeu em determinadas tarefas, você vai começar a pegar isso, vai executar. Tá? Vai pegar tudo isso aí e você vai começar a executar. E quando você começar a executar, começar a andar, você vai observar o seguinte, que existem coisas que você vai precisar de aprender. Aí o seu aprendizado vai ser um aprendizado pontual. Ou seja, eu preciso de aprender isso aqui para mim caminhar, tá? Para eu caminhar. O que é importante? Por que é importante você entender isso?
É interessante que quando eu comecei a mexer, eu já fui comerciante, professor, consultor, já tive já fiz bastante coisa. E o que eu aprendi? Eu aprendi que, por exemplo, quando chegou essa questão de marketing digital e tal, foi um desafio para mim. Por quê? Eu precisei de aprender algo, só que eu vi que existia coisas que eu não era o meu papel me tornar especialista naquilo. Eu tinha que contratar especialistas. E às vezes é um erro, porque você começa a aprender alguma coisa e você quer utilizar aquilo como se fosse o teu negócio principal, e você tem que identificar isso, tá? Porque existem coisas que você tem que fazer, existem outras coisas que você tem que pedir para as pessoas fazer. Então, você tem que ter um conhecimento, tá? Mas às vezes não é execução, não é a partir de você. Então, para a gente concluir essa aula de hoje, olha aqui embaixo, baixa esse PDF, faça esse exercício, tá? Entra, vai ter um link aqui, faça o exercício e aí a gente vai se ver na aula de amanhã, que na aula de amanhã a gente vai abordar um outro assunto para poder te ajudar você nesse processo. Maravilha? É só o começo e vamos junto.